Três características de uma liderança ágil. Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School, e hoje nós vamos falar sobre liderança ágil. Não é um conceito que a gente tem no dicionário assim, provavelmente alguns livros devem já ter sido escritos assim, mas eu vou trazer para vocês aqui uma leitura muito própria minha, particular, daquilo que eu já vivi, do conceito ali, do contexto que eu já tive em contato ali, seja por literatura, seja por outros profissionais, experiência pessoal e etc. Ok? Então vamos lá, vamos falar sobre características de um líder, né? Como é que um líder, uma liderança, ela deve se portar nesse novo modelo, nesse paradigma do qual a gente chama de agilidade. Em primeiro lugar, pessoal, característica, e eu vou tentar trazer algumas ferramentas também, né? Em primeiro lugar, o papel do líder num contexto ágil é estabelecer o quê? Um propósito claro. Então, quando a gente fala sobre o conceito ali da equipe, do time ágil ali, né? Uma coisa que é muito própria, muito característica, muito viva é a auto-organização. Isso faz parte da teoria da agilidade ali, de forma geral. E a gente sabe que a auto-organização ela não funciona se a gente não tem um alinhamento, se a gente não tem uma clareza, né? Se a gente não tem um estabelecimento de um propósito único. Porque eu só falo assim, vamos falar que a gente estivesse ali num navio ali, né? Os marinheiros ali, né? Cada um faz o que quer, aí a gente, né? Cada um se auto-organiza aí. Aí um vai remar para um lado, o outro vai dormir, a outra pessoa vai cuidar de uma coisa lá no convés. Não, a gente tem que estabelecer um alinhamento, um propósito claro para que a gente tenha o quê? A eficácia das nossas ações ali, né? A soma das nossas capacidades ali, das nossas ações é que vai fazer o resultado. Então o papel do líder ágil, em primeiro lugar, é ser essa influência, é conseguir capturar ali a atenção de todos para um único propósito, para um norte a ser seguido, ok? E aí a soma das nossas habilidades ali é que vão nos fazer chegar naquele propósito, naquele objetivo ali desejado. Primeira coisa então que nós temos é uma liderança ágil estabelecendo esse propósito, esse norte para as pessoas, para os indivíduos. E aí ferramentas que a gente pode utilizar no dia a dia são das mais variadas, né? Uma que está bem na boca do povo, vamos colocar assim, é o OKR. Então o OKR é o quê? É uma forma da gente estabelecer um objetivo claro. A gente vai estabelecer qual é esse objetivo e depois que forma que a gente mede se a gente está mais próximo ou mais distante daquele objetivo. Então está aí um exemplo muito simples de uma ferramenta que pode ser utilizada por um líder ali para conseguir dar essa direção, dar esse direcionamento, esse propósito e depois ir até mensurando se o time está chegando ou mais próximo ou está mais distante do propósito desejado. Ok? Segunda característica, né, de uma liderança ágil ali é cuidar do ambiente, das interações do ambiente de trabalho. Então, eu gosto muito da metáfora que o Management 3.0 ele traz. Ele fala que o líder é como se fosse um jardineiro ali, ele cuida do jardim e eu vejo que é regando, né, colocando, né, uma cerca ali para não deixar que nenhum invasor ali atrapalhe, se tem muito sol, se tem muita chuva, etc. Então, o papel da liderança ágil aqui está em cuidar do ambiente, né? A gente fala muito no management que é para não gerenciar as pessoas, mas gerenciar o ambiente. O que a gente tem aqui então? A gente tem um líder que ele está cuidando para que as pessoas elas tenham o melhor ambiente possível para que elas mesmas possam florescer. O papel desse jardineiro é justamente isso, né? Ele não vai puxar a planta da terra ali para fazer a planta crescer. Ele vai cuidar do ambiente para que o ambiente por si só nutra, né, tenha todas as condições necessárias para que as pessoas possam florescer, para que as pessoas possam expressar o seu maior potencial. Então a questão do líder ágil aqui está em fazer com que o ambiente de trabalho seja o melhor ambiente possível. Mais ou menos nessa linha, né, que as ferramentas do dia a dia que eu vejo muitas empresas fazendo o quê? Ambientes que são mais amigáveis, coloridos, colocam happy hour, coloca coisas assim externas, né, puff colorido, não sei se vocês conseguem ver o meu puff colorido aqui atrás, mas são elementos que deixam o ambiente um pouco mais amigável para as pessoas. Então o que acontece aqui, né? Isso eu já expressei isso em outros posts da Agile School. Não adianta só o líder pensar nesses adereços, né? Nessas coisas externas assim. Ele deve pensar em como estabelecer um ambiente de trabalho que seja motivador para as pessoas com coisas que são muito maiores do que simplesmente puff, post-it na parede. Ping-pong, mesinha de ping-pong. Ele tem que pensar em como ele estabelece um ambiente que é saudável às pessoas. Como que as relações de trabalho vão acontecer, as pessoas estão sendo ouvidas, as pessoas elas estão sendo, né,
as opiniões estão sendo acolhidas, as pessoas elas se sentem motivadas de forma intrínseca, né? Muito mais do que simplesmente por um ambiente bacana, por um ambiente cool, por um ambiente legal. Então o ambiente de trabalho vai muito mais do que simplesmente esses adereços, né? Esse cuidado do líder está em estabelecer um ambiente de trabalho que seja saudável para as pessoas, né? Como que o erro é tratado, por exemplo, no ambiente de trabalho lá na sua empresa, no seu time? Como que o líder trata esse tipo de coisa? Ele simplesmente vai punir de forma cega? Ou ele vai querer ouvir, entender motivos, trabalhar com as pessoas? Um ambiente super burocratizado, por exemplo, também é um ambiente que as pessoas não se motivam a estar. Então o líder, como é que ele cuida para tirar essas amarras da própria organização? Então tudo isso são formas, são ferramentas que um líder pode se utilizar para promover um ambiente de trabalho mais saudável, para que as próprias pessoas possam florescer, né? Expressar as suas habilidades ali, as suas opiniões, suas ideias, seu conhecimento e o seu maior potencial. Em terceiro lugar, pessoal, a característica de um líder ágil aqui está em cuidar dos indivíduos de forma personalizada. Então, o que eu vou falar aqui, né? Eu vou cuidar do jardim de uma forma mais ampla ali, né? Regando, fazendo uma cerca ali, né? Adubando, etc. Mas também eu vou cuidar de podar cada uma das mudas ali, cada uma das minhas plantinhas ali que eu estou, né, gerenciando ali, que eu estou liderando. Então, o papel do líder aqui está em fazer um trabalho individualizado com as pessoas. Aí eu coloco aqui 3 ferramentas, assim, né, que são bem amplas, mas são 3 ferramentas que um líder pode se utilizar na hora de cuidar individualmente do indivíduo ali, das pessoas. Que é ferramentas de coaching, mentoring ou ensino. Então, o que eu devo fazer ali individualmente com os meus liderados ali? Em alguns momentos eu vou ensinar realmente, vou falar assim, amigão, chega aqui, pega um quadro branco ali, ó, isso daqui é assim, assim, assado, isso aqui acontece dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Um negócio bem informativo. Num segundo momento eu posso usar de mentoria, eu posso falar assim, cara, o caminho que nós vamos trilhar é esse daqui, ó, você deveria fazer isso, você deve entregar aquilo, então é uma coisa bem mais direcionada. E em terceiro lugar, a gente pode utilizar ferramentas de coaching, que é o quê? Destravar o potencial das pessoas, né? Entender qual que é o caminho a ser seguido ali e que ferramentas que a gente pode utilizar para destravar aquele potencial. Então são ferramentas bem amplas, mas são ferramentas que um líder ele vai utilizar de maneira individualizada, né? De maneira bem individual, de indivíduo para indivíduo, vamos colocar assim. Então esse é o papel do liderágio também, né? Cuidar do ambiente ali como um todo, mas também cuidar individualmente, né? Do crescimento ali, né? Do desenvolvimento de cada um dos membros ali da equipe do time. Beleza? Então, sumarizando novamente aqui, primeira característica do liderazgo, estabelecer propósito, né? Deixar as pessoas engajadas e claras com relação a um norte a ser perseguido. Em segundo lugar, estabelecer um ambiente de trabalho que seja saudável, no qual as próprias pessoas possam expressar o seu maior potencial. E em terceiro lugar, é cuidar individualmente, né? Cuidar de pessoa para pessoa, né? O one-on-one aí pode ser uma boa ferramenta para a gente utilizar nessa terceira característica. É cuidar individualmente de cada indivíduo, né? Às vezes ensinando, direcionando, mentorando ali bem próximo ou destravando o potencial dessa pessoa também. Show de bola, pessoas? Então, essa foi a dica de hoje. Eu vejo vocês na próxima sprint e até mais.